Vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a importância da estruturação da montagem no programa de treino na musculação, tá? Por causa que nada mais importante da gente começar a falar sobre isso, por causa que nas próximas aulas a gente vai falar sobre a estruturação para iniciante, para intermediário, para avançado. Nós vamos ver sobre sistemas de treino na musculação, tá? Então, por isso a gente tem que saber da importância, porque a gente está estruturando o treino dessa forma, né? Por que é importante nós estruturarmos o treinamento propriamente dito. O planejamento, antes de tudo, first of all, a gente analisar a importância do planejamento, tá? O planejamento, ele é um processo metodológico e científico que auxilia o aluno a atingir o seu objetivo, onde é que tem uma direção, onde é que tem uma meta, né? Por causa que sempre quando eu entro na sala de musculação, muitas pessoas entram na sala de musculação, elas têm uma meta, têm um objetivo, ou seja, ou diminuir a glicemia, ou controlar a pressão arterial, ou ter um percentual de gordura menor, ou ter uma massa muscular com mais qualidade, enfim, entre vários objetivos aí que nós já analisamos também. Então, a princípio, o plano ele tem que ser, ele deve ser simples e flexível. Você tem que pensar sempre no curto, no médio e no longo prazo. Tá? A gente já vai entender certinho o que tudo isso aí quer significar. Por exemplo, se estamos fazendo um planejamento para um aluno, ou para você mesmo, né, ou para um aluno de treinamento personalizado, e você não conseguiu atingir tal objetivo, alguma coisa de errada aconteceu no plano, ou alguma coisa de errada pode ter acontecido pela conduta do aluno, por ele não estar ouvindo as suas instruções, enfim, pode ter N causas, N fatores, N variáveis que podem estar prejudicando o alcance das metas ou dos objetivos no planejamento do treinamento. Tá? Então, muitas vezes a gente não pode só sacrificar o próprio treinamento, né? Mas por isso ele deve ser simples e flexível, tá? Sem muita firula, ou, por exemplo, se você montou um treino lá, fez um planejamento para 3 meses, vai ter que ser esses 3 meses. Não, gente, a gente pode estar parando ali, mudando o plano, né? Talvez, às vezes, fazendo um outro plano onde é que possa ter um melhor resultado, né? Então, dessa forma que você tem que estar trabalhando, tá? Sempre você tem que estar ouvindo o aluno, observando ele por meio de avaliações, ou por meio visivelmente, né? Você vê se a pessoa já está tendo um bom resultado ou não. Tá? Então, você tem que estabelecer e enfatizar os principais objetivos do treino. O que você quer com o seu treino? Né? Se você quer que a pessoa melhore a frequência cardiorrespiratória, se você quer que ela melhore a resistência localizada, se você quer que ela melhore, enfim, a flexibilidade, você tem que saber quais são os principais objetivos do treino que você montou. A realização ela tem que ser cíclica dos planos de treino, né? Onde é que tem um ciclo, tem o microciclo, o mesociclo, o macrociclo, tá? Uma simples sessão de treino, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? E você tem que ter atenção especial à necessidade do aluno, o que o aluno quer, o que o aluno está pedindo, o que ele almeja, tá? Muitas vezes você acha que ele quer uma coisa, mas realmente ele quer outra, né? Então, a gente tem que saber qual que é a real necessidade do aluno. Comparar o desempenho alcançado com os objetivos. Por exemplo, o objetivo dele era perder 10 quilos na balança. Tem que comparar se ele chegou nesse objetivo ou não, se foi com uma qualidade muscular ou se ele perdeu muita massa muscular também. A gente tem que estar sabendo analisar todos os fatores que envolvam isso. Se o aluno, por exemplo, ele está com 70 quilos, só que ele não quer perder peso, ele quer perder só a massa gorda, né? Então, vocês têm que saber analisar dessa forma também, tá? Então, comparar o desempenho alcançado com os objetivos. Por exemplo, o objetivo dele foi perder gordura, beleza, então a gente não pode trabalhar a perda de peso, a gente trabalha a perda de gordura, né? Se ele quer perder peso e não está nem aí para massa muscular, ele quer perder peso na balança, né? Independente se for massa muscular ou massa gorda, ele quer perder peso. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, a fim de atingir esse objetivo dele, que é a perda de peso. Enfim, entre vários objetivos. Estabelecer os pontos mais fracos do treinamento e você ser capaz de reestruturá-lo.
Por exemplo, vamos pensar de um indivíduo, de um atleta, que ele já tem uns 9% de gordura, ele quer chegar a 7%, ele quer chegar a 6,5%, porque ele está indo para uma competição. Né? Quais foram os pontos mais fracos do treinamento? Tipo assim, tem aqueles métodos de avaliação, por exemplo, bioimpedância, a impedância multifrequencial, né, a tetrapolar, né, que você pode ver também por segmento corporal, a massa corporal que você conseguiu, que não conseguiu, o percentual de gordura ali por segmento corporal, por parte do corpo, por membro, né? Então, por exemplo, ele diminuiu o percentual de gordura, só que ele perdeu a qualidade muscular, perdeu a massa muscular nos membros superiores, que é nos braços, né? E nas pernas, tá ok. Então, a gente tem que começar a fazer um treino aí de estabelecer prioridades do treino. Então, por exemplo, a gente pode estar reestruturando ele a qualquer momento, né? Pode estar mudando a forma de treinamento que foi proposto. Tá? Então, por isso é sempre bom a gente saber, né, remanejar, replanejar o tipo de treinamento, a ficha de treino. Né? Então, por exemplo, se você escrever um treinamento que para uma pessoa deu certo, pode ser que para outra pessoa não dê certo. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar sabendo remanejar ou reestruturar essa questão do treinamento também, tá? Sempre analisando quais foram os pontos fortes, né, que você pode estar mantendo na estrutura de treinamento e quais foram os pontos fracos que você pode estar alterando, né? Ou também nesse mantendo, você pode estar dando outros estímulos aí também para não cair na mesmice sempre, né? E também para o corpo não se adaptar com o treinamento. Ele já recebeu uma surra aí de novo para melhorar, ter um ótimo desempenho, né? Lembrando que no treinamento, né, a gente tem tipos de adaptações diferentes ao treinamento. Então, os efeitos da aplicação da sobrecarga sobre o organismo, elas não permanecem constantes. Vamos lá, vamos falar sobre adaptação imediata. Adaptação imediata são alterações que ocorrem imediatamente durante o período de execução do exercício, ou seja, sudorese, onde é que a pessoa ela começa a suar mais, a pressão arterial no exercício físico, a tendência dela é aumentar, né? Aí depois do exercício físico, depois de algum tempo do exercício físico, da sessão de treinamento, ela já começa a cair, tá? Então, assim, antigamente falavam que o indivíduo hipertenso não era bom fazer a prática de musculação e tal, mas hoje já foi provado ao contrário, né? Onde é que a longo prazo, se nós formos analisar a longo prazo, aí a pressão arterial, ela vem diminuindo também, tá? Então atua aí como se fosse um remédio aí. A frequência cardíaca, tá? Podemos analisar a frequência cardíaca também, quando a pessoa, às vezes ela tem até dificuldade de respirar, né? Então, o exercício físico em si, ele aumenta a frequência cardíaca, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, e muitas vezes a gente tem que estar sempre cuidando da respiração da pessoa, ensinando ela a respirar da maneira correta, né? A gente vai ver essa técnica de respiração mais para frente, como a gente vai fazer também. E a frequência, por exemplo, trabalhar com a frequência cardíaca máxima, tem a zona alvo de perda de gordura ou não, tá? Tem que estar sabendo trabalhar dessa forma aí também. Adaptação posterior seria alterações no estado do organismo no período do tempo entre as sessões, aonde seria o anabolismo e o catabolismo de nutrientes, né? Onde que é a fase anabólica e catabólica. Lembram que na fase do treinamento é uma, na fase do descanso é outra, tá? E assim por diante. Temos adaptação cumulativa também, que são as alterações obtidas a longo prazo. Aí eu posso pegar o caso ali da pressão arterial, que eu falei da adaptação imediata, que ela sobe, mas a longo prazo, né, ela vem se normalizando aí, vem até ajudando a diminuir, no caso dos hipertensos, né? Onde é que seria efeitos de alguns ciclos de treinamento, onde a adaptação cumulativa, onde é que a gente tem aí o maior exemplo é a hipertrofia. Hipertrofia você não consegue numa sessão de treino. Você consegue um inchaço, pump muscular. Só que a hipertrofia ela só acontece com o tempo, né? E também pesquisas aí, elas nos mostram, né? Nos provam que aí vai em média, varia de pessoa a pessoa, mas é de 2, 3 meses para cima aí que você começa a ter um resultado na hipertrofia bacana, tá? Vamos lá. Temos diferentes tipos de plano de treino. Primeiro, temos aí a sessão de treino, que é uma sessão simples de treino, que consta aí de questão de minutos, né, de minutos ou hora. Temos o microciclo, que ela é a fase essencial para chegar ao objetivo,
tá? O mesociclo, que seria um período de treinamento que visa um resultado mais específico, onde é que a gente já está trabalhando a especificidade do treinamento, e temos o macrociclo, que é o objetivo principal. Quando a pessoa entra na academia, ela tem um objetivo principal, tá? Isso aí já tem a ver com o macrociclo. Não é numa sessão de treino, não é num simples microciclo, e muitas vezes também não é no mesociclo que você consegue atingir o objetivo. Tá? Então, por isso tem que ter um planejamento correto aí para você estar atingindo os objetivos. E, além disso, podemos ter um plano quadrienal, planos de treinamentos longos, que seria de 8 a 16 anos. Nesse caso, tá, gente? Nesse caso, o plano quadrienal, treinamentos longos, aí já seria para atleta de rendimento. Atleta de rendimento ou de alto rendimento, tá? Por exemplo, nos esportes coletivos, esportes individuais, tá? Mas aqui a nossa disciplina é de musculação, então a gente vai falar até o macrociclo. Então, não venha ao caso que a gente fala no plano quadrienal ou treinos longos de 8 a 16 anos. Tá joia, pessoal? Então, a gente vai estar falando aí só até o macrociclo, que é o objetivo principal. Vamos lá. A nossa sessão de treino, tá? Na nossa sessão de treino, vocês vão ver que, realizado antes, o aquecimento, você primeiro tem que fazer um aquecimento fisiológico ou psicológico. Tá? Esse aquecimento fisiológico e psicológico tem que ser realizado antes de se executar a sessão de treinamento em si. Esse aquecimento ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Tá? Um aquecimento ele pode ser feito, por exemplo, um aquecimento passivo, né? Numa sauna. Poxa, como é que eu não vou aquecer meu corpo lá, né? Fazendo aquecimento bacana lá na sauna e tal. Esse é um tipo de aquecimento passivo. Tá? E temos o aquecimento ativo, que é o próprio exercício físico. Tá? Iremos falar do nosso aquecimento ativo, tá? Que seria do exercício físico. O aquecimento ativo ele pode ser geral ou ele pode ser específico. Qual que seria o aquecimento geral? A pessoa vai lá, corre na esteira, tal, faz algum exercício funcional, ou vai lá pular um pouquinho de corda. Esse é o tipo de aquecimento geral, tá? Onde é que eu estou mexendo aí praticamente o corpo todo. Agora, quando eu vou fazer um aquecimento específico, já seria para uma determinada musculatura ou para alguma determinada parte do corpo. Por exemplo, hoje é meu dia de treino de peitoral. Né? Eu vou lá e faço um exercício de peitoral com uma carga menor, né? Faço aí umas 20, 30 repetições, só para aquecer a musculatura. Tá? Essa é uma forma de aquecimento específico. Tá joia, pessoal? Quais seriam para que serve o aquecimento? Tá? Então, o objetivo dele é para facilitar o desempenho. Tá? O que ele promove? A elevação da temperatura corporal, ele estimula o sistema nervoso central e ele reduz o tempo de reação. Tá? Ele tem também a função de reduzir o tempo de reação. Tá? Então, essa seria a fase do aquecimento. Então, a sessão de treino, ela é subdividida em aquecimento, a parte principal do treinamento e a volta à calma, tá? Que é o desaquecimento também, que é conhecido. A gente já vai chegar a cada uma delas. Tá? Agora, falando sobre a parte principal do treinamento. A parte principal do treinamento, onde é que os nossos clientes ou alunos eles são submetidos a diferentes protocolos de treino. Pode ser iniciante, intermediário, avançado, tá? Onde vai estar variando aí o número de exercícios, o de séries, de repetições, o intervalo, a hidratação, a alimentação, tá? Então, aqui falando propriamente do treino, a parte principal do treino, a gente está falando de número de exercícios, séries, repetições, intervalo, e a gente não pode esquecer de estar orientando sempre o aluno a estar se hidratando, né? Por causa que nosso corpo aí a maior parte dele, né, a maior porcentagem do nosso corpo, ele é produto de água, né? Então a hidratação ela é essencial. Tá joia? O aprendizado de técnicas e habilidades, essa aí é na parte principal do treinamento também. Se eu estou passando exercício novo, se eu estou passando uma técnica nova, um sistema de treino novo, tem que estar conversando com o aluno, mostrando, automatizando, ajudando a trabalhar a automatização do exercício para o aluno propriamente dito. Desenvolvimento das capacidades biomotoras, onde é que tem vários exercícios que às vezes o aluno tem dificuldade de estar fazendo, a gente vai ter que estar auxiliando ele para estar fazendo da melhor maneira possível. Temos alguns exercícios, por exemplo, que a própria pessoa não tem uma flexibilidade ideal para estar fazendo exercício. Então, a gente tem que saber
observar o aluno se ele está fazendo de uma maneira correta ou se é uma limitação do próprio alongamento, da própria flexibilidade que ele tem no exercício, né? Então, por isso a gente tem que trabalhar cada destreza. Então não é que o seu aluno ele não consegue realizar o movimento, tem que ver se realmente ele não está conseguindo realizar o movimento ou se é uma limitação corpórea que ele tem. Tá? Se for uma limitação corpórea, eu vou ter que trabalhar outra forma, né? Por exemplo, uma flexibilidade para estar melhorando o movimento do aluno. Agora, se for dificuldade para a realização do movimento da biomecânica, aí sim a gente pode estar adaptando também de uma forma que ele consiga fazer da melhor maneira possível. Tá? Ou até mesmo trocando exercício, onde é que o exercício que você está colocando no lugar vai auxiliar ele a estar fazendo o exercício que queiramos que ele faça de maneira correta. Tá? A gente pode fazer um transfer. Tá? Então, por exemplo, ele não consegue fazer o agachamento livre. Primeiro, vamos fazer, então vamos regredir, vamos voltar para a máquina. Aí depois que ele estiver fazendo uma execução quase que perfeita na máquina, aí sim a gente já passa para o agachamento livre novamente. Tá bom, pessoal? Então, a gente sempre tem que saber subir escadinha aí para estar passando o exercício para o aluno. Desenvolvimento da força e resistência muscular localizada. Tá? Então, a parte principal do treino, eu posso fazer um treino pesado com uma sobrecarga maior, né, que eu já estou fazendo o trabalho de desenvolvimento da força, e também posso fazer um treino onde é que eu estou trabalhando a resistência muscular localizada, onde é que vamos fazer mais repetições, menor intervalo, tá? Sabemos que para desenvolver a força tem que trabalhar com uma sobrecarga alta e o intervalo tem que ser um pouquinho maior. Já na resistência muscular localizada é diferente, tá? Vou trabalhar com mais repetições, com menos intervalo de descanso, tá? E consequentemente também menos peso. Quais que são os fatores determinantes para tudo isso aí? Tá? Para a gente fazer um treinamento com um aluno, com o indivíduo, com o nosso cliente, temos que analisar o biotipo da pessoa, o sexo, a idade cronológica, a idade biológica, isso é muito importante, né? Porque tem muitos alunos aí que têm 70 anos, 60 anos e parece que está com uma idade, tá? Às vezes está até melhor, biomecanicamente falando, fisiologicamente falando, do que uma pessoa de 20 ou 30 anos, né? E vice-versa também, a gente tem que levar em consideração, não é só porque a pessoa tem 15 anos, né, que eu vou passar um treino para ela mais pesado, né? Então a gente tem que saber analisar isso aí, analisar muito bem isso aí, idade cronológica, tá? Que é a idade em anos, em números, e a idade biológica, quanto que realmente você pode estar dando aí para a pessoa, onde é que está fazendo a atividade para a pessoa. Às vezes chega um aluno de 80 anos na academia, comecei a passar um treinamento para uma pessoa de 80 anos, só que eu vi que ela realmente já consegue fazer mais, consegue progredir rápido, então nada impede de eu estar dando uma subidinha na escada aí antes para estar passando um treinamento um pouquinho mais intenso, até mesmo para incentivar a pessoa, tá? E também temos que analisar a fase do treinamento, dela, porque às vezes ela está parada, ela se considera iniciante, só que ela já treinava, ela veio treinando, ela estava correndo, estava na bicicleta, então a gente tem que analisar todos esses fatores aí. E também temos a volta calma na nossa sessão de treinamento, onde elas são condições criadas para que o sujeito gradualmente volte às condições próximas de repouso. Como que seria isso aí? Posso fazer de uma forma, uma caminhada leve, posso fazer um alongamento no final do treino, então isso aí seria a volta calma. Então, o que aconteceu? Vamos lá, vamos retomar. Fizemos o nosso aquecimento, daqui levamos a temperatura corporal, fizemos a parte principal do treino, onde que fizemos o exercício propriamente dito, tá? Sei lá, vamos pegar um aluno iniciante aí de 10, de 8 até 11 exercícios, e daí depois, feita a parte principal, vamos fazer a volta calma, tá? Então, terminou o treinamento, frequência cardíaca está lá em cima, a pressão arterial subiu um pouquinho, está tanto a sistólica quanto a diastólica, e agora a gente vai ter que voltar à calma, tá? Também a sudorese, o suor, ele tá alto, tá? Então agora a gente vai estar trabalhando a volta à calma. Quais serão os objetivos da volta à calma? Diminuir a temperatura corporal, restabelecer a frequência cardíaca, evitando uma parada brusca na atividade. Então, por exemplo, fiz a parte principal, não vou parar o treino,
né? Então, aí que eu tenho que estar fazendo um alongamento, fazendo uma caminhada leve, tá? O que é desaconselhável para o sistema cardiorrespiratório, se eu parar rapidamente a atividade, né? Então, isso aí também pode dar um problema, tá? Então, por isso tem que ser feita essa volta calma. E também, o objetivo é aperfeiçoar o processo de regeneração do organismo, onde é que vai ter menos dores no pós-exercício, né? Então, tem aquelas pessoas também que, nossa, começou na academia num dia, no outro já parou, porque sentia tanta dor, né? Então, isso aí também ajuda a amenizar as dores musculares pós-exercício, porque transporte de nutrientes, gente, fazer uma caminhadinha leve, tá? Uma boa alimentação depois do treino, tudo isso aí vai auxiliar no processo de recuperação. Aí temos um exemplo de uma sessão de treino, tá? Eu peguei a sessão de treino aí que eu estou fazendo agora, como exemplo para vocês. Vocês podem ver, né, que temos que colocar o nome do aluno, qual que é o objetivo do aluno, a fase do treino que ele se encontra, tá? A frequência de treinamento, o intervalo entre as séries de 40 segundos a 1 minuto e qual que é a duração do programa. Tá? Aqui temos a periodização, tá? Então, se é de 5 vezes na semana, eu tenho treino A, B, C, D e E. Tá? 5 treinos. Aqui eu peguei o treino B, peitoral e deltoide. Tá? Então, ó, podem ver. Essa é a fase principal do treinamento, tá? Opa, fase principal não. Vamos lá. Aqui é a parte principal do treinamento. Daí ele foi lá, supino reto, fez o supino inclinado, fez o pec deck, fez o crucifixo no crossover inferior. Supino reto, peguei mais um exercício multiarticular, né? Onde é que eu já peguei mais a parte medial aqui do peitoral. Supino inclinado, né, que peguei mais a parte superior, pec deck, peguei de uma forma geral, e o crucifixo no crossover na parte inferior do peitoral. Tá? 4 séries cada uma, com alguns tipos de sistema de treino aqui que nós vamos estar falando nas próximas aulas também. E do deltoide trapézio, desenvolvimento frontal no multi, elevação frontal com a barra também. Finalizou o treino, tá? Esse aqui é um treino de intermediário para avançado, tá? Onde é que colocamos 4 exercícios de peitoral e mais 2 de deltoide. Treino abdominal, essa pessoa está fazendo 2 vezes na semana, e aqui são as observações. Então, vamos lá, onde é que eu quero chegar? Qual seria o aquecimento? O aquecimento, eu cheguei e falei para o aluno, tá? Aqui a gente está falando da sessão de treino. Cheguei e falei para o aluno, chegou, falei para ele, ó, faça 5 minutinhos de esteira, só que você sempre tem que levar em consideração também isso aqui, gente. E aí, como é que você chegou na academia? Você veio de carro, você veio de serviço? Ah, não, eu vim a pé, professor, vim a pé, eu moro... Ah, tá, e quanto tempo você mora aqui? Ah, dá uns 10 minutos caminhando. Beleza, o aquecimento está feito, gente, o aquecimento está feito. Dá para a gente ir para a parte principal do treinamento, se o objetivo dele, né, não for outro. Mas se a gente está falando aqui de hipertrofia, a gente já vai para a parte principal de treinamento dele, tá? Ele já veio aquecido. Beleza? Já falamos do aquecimento aqui da sessão de treino. Falamos da parte principal, que está aqui, o programa de treino dele. E daí, depois, a volta calma. Tá? Então, aqui está, fazer 20 minutos de esteira pós-treino, de caminhada ou 10 minutos de corda. Tá? Mas então, aqui, por exemplo, os 10 minutos de corda já não seria a volta à calma em si, né? Já seria para alguém que quer uma queima de gordura e tal, daí depois seria um alongamento. Né, mas aqui, vocês podem ver que eu coloquei ou, né, então no caso fazer 20 minutos de esteira pós-treino, caminhada, esse aí seria a volta calma. Aí depois você já está orientando o aluno para fazer um alongamento e tal, beleza, aí ele está dispensado do treinamento dele. Então vocês vejam, gente, qual que é a importância de vocês estruturar um treinamento, tudo como que é importante vocês colocar detalhadamente na ficha do aluno, né, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, qual que é a parte de aquecimento, qual que é a parte principal, qual que é a parte da volta calma, tá? Então, vocês podem ver que nessa ficha aqui, nessa ficha de sessão de treino, teve uma falha. Não está escrito o aquecimento, né? Por causa que o aluno, gente, por mais que vocês saibam, que vocês expliquem, é muito bom estar detalhado tudo de uma forma que o aluno ele grave e conscientize. Mesmo que depois ele conscientize, sempre nas próximas fichas, procurar fazer de uma maneira completa, onde é que o aluno ele nunca sinta tantas dúvidas, né?
ou ele deixe de fazer. Então, assim, é melhor você colocar de mais informações do que de menos. Tá, joia? Então, seria mais ou menos isso aí, a primeira parte da nossa aula. E aí, vamos conversar agora em sala de aula.